A paz de Cristo, bom dia. Glória a Deus. Que bênção estarmos na primeira EBD de 2024. Você é um vitorioso, você é uma vitoriosa por estar aqui. E eu quero te convidar para você abrir a sua revista na lição de número 1. Na verdade, como deveria ser a 2, eu vou fazer um resumo da 1 e da 2, tá? Então seja paciente comigo, porque eu vou tentar passar bem rapidinho aqui uma visão geral da lição 1 e da lição 2. Para a gente não ficar atrasado, a gente vai fazer um panorama das duas lições. Então, nós estamos iniciando um trimestre abençoado, como o pastor Tony já disse, é sobre os profetas maiores. E hoje nós vamos falar nessa introdução o porquê são chamados de profetas maiores, profetas menores. Que classificação é essa que nós temos nas Sagradas Escrituras? Bem, são 13 lições abençoadas. Você pode ver aqui, verificar na lista de todos os temas que iremos estudar durante esse trimestre. Um trimestre muito abençoado. Hoje falaremos sobre quem são os profetas maiores e a gravidade do pecado de uma nação, falando sobre Isaías, os primeiros capítulos do livro de Isaías. Você vai ter uma ideia mais ou menos que vamos falar mais ou menos 3 lições sobre Isaías, umas 3 lições sobre Jeremias, umas 3 lições sobre Ezequiel e Daniel. Ah, sim, muito obrigado. A separação das salas, glória a Jesus. Os adolescentes, por favor, vocês terão aula ali no auditório e na sala anexa, e os jovens aqui na sala do UNA, com o professor Pedro. Por gentileza, os jovens aqui na sala do UNA e os adolescentes lá no auditório e na sala anexa. 12 a 14, uma sala, 15 a 17, outra sala. Glória a Jesus. Bem, então nós vamos estudar alguns desses profetas, como a gente disse, mais ou menos 3 lições para cada profeta, e assim a gente vai ter uma visão geral sobre o que o Senhor quer nos ensinar a partir desses livros tão maravilhosos. Muito bem, então você que já tem sua revista, vamos para o texto áureo, para o texto da nossa lição. Mas aproveitando que estamos aqui dando alguns avisos, estão abertas as inscrições para o seminário teológico e também para a graduação em teologia. Então você tem 2 cursos. O seminário acontece todas as quintas-feiras aqui no nosso auditório, às 19h30. Então nós temos aqui no seminário 3 turmas diferentes. Nós temos ali a teologia bíblica. No seminário você faz aula online e presencial às quintas-feiras. Então você vem e frequenta estudando teologia bíblica no primeiro ano, teologia sistemática no segundo ano e teologia ministerial no terceiro ano. Nós já temos 3 turmas, então acontecerão as aulas simultâneas todas as quintas-feiras. Nós vamos ter as aulas das 19 às 19h30, mais ou menos 21h30. Essa é a média da nossa discussão. Então você pode se inscrever no seminário teológico. Qualquer dúvida, tem um WhatsApp aqui, você pode entrar em contato ou me procure depois da aula. A graduação você faz totalmente online no site da Faculdade vitoriaemcristo.edu.br. Aí você faz a sua inscrição, você faz ali o seu processo seletivo e você vai estudar mais 3 anos, graduação reconhecido pelo MEC. Para quem quer fazer uma graduação, tem validade pelo MEC como qualquer outro curso universitário. Amém? Glória a Deus. Então, para a lição, texto bíblico da nossa lição que diz assim, Ezequiel capítulo 3, versículos 1 a 3, 17 a 21. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi e era na minha boca doce como mel. Filho do homem, versículo 17, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio:
certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisares o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para o salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da justiça e fazer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Esse é um texto muito importante, falando aqui sobre a missão de um profeta. Os profetas, você vai perceber que geralmente são pessoas que incomodam, porque o profeta ele tem que dizer uma mensagem que não é talvez para muitos digerível, é uma mensagem que confronta, é uma mensagem que vai de encontro com a prática que as pessoas estão tendo. Então geralmente a gente costuma dizer aqui na nossa mão, que o profeta é o dedo indicador, assim diz o Senhor, é aquele que aponta, é aquele que vai na ferida. Então o profeta é uma pessoa que às vezes não é muito considerada, mas eu vou entrar aqui nos objetivos da nossa lição, só para a gente caminhar, identificar os profetas maiores, suas biografias e a época em que eles viveram. Nós vamos fazer aqui um panorama geral. Depois vamos conhecer a autoria, a mensagem e a data desses livros, como eles foram escritos. E também vamos falar sobre a atualidade da mensagem dos profetas para a nossa sociedade. Como disse o pastor Tony, não adianta eu falar somente dos fatos históricos e não dizer para que isso serve para mim hoje. Que essa mensagem tem, qual a relação dessa mensagem com a minha vida, o que isso me significa hoje. Então a gente precisa significar esse texto, trazê-lo para os nossos dias. Então a gente vai apresentando todos esses objetivos e hoje a gente vai entrar nesse texto de Ezequiel. Bom, nós temos aí o texto áureo da nossa lição, vamos juntos para o texto áureo que está aqui na tela. Leia comigo, todos juntos, 1, 2, 3. Porquanto olha o que Deus está dizendo, Ele enviou os profetas. Os profetas são homens enviados por Deus, e Deus enviou-os de várias formas. Os enviou inclusive os seus servos, os profetas. O servo faz aquilo que manda o seu Senhor, então ele faz o que Deus manda. Então o profeta foi enviado, madrugando, chorando, ele foi enviado para falar da mensagem de Deus. Olha como que os profetas são tratados na Bíblia. Eles têm alguns títulos, vamos dizer aqui. O primeiro deles, eles são chamados de profetas. Eles são os porta-vozes, são aqueles que falam em nome de Deus. Então o primeiro título atribuído aos profetas é exatamente essa palavra, profeta. Então você tem o primeiro título. O segundo, eles são chamados de servos. Servos têm um dono, têm um patrão, têm um senhor, e por isso eles reconhecem Deus como seu Senhor. E quando eles diziam, eles geralmente usavam essa expressão, assim diz o Senhor. Essa expressão é importante, porque eles poderiam dizer Yahvé, eles poderiam dizer o nome de Deus, mas eles diziam Adonai. Por que eles diziam Adonai? Porque Adonai é meu Senhor. Até estava conversando com o professor César, né? Adon é Senhor, mas Adonai é meu Senhor. É quando eu reconheço como sendo o meu Deus. É muito interessante quando você olha a vida de Jacó. Jacó começa dizendo assim: o Deus de meu pai Isaac, o Deus do meu avô Abraão, se o Senhor for comigo, o Senhor será o meu Deus. Deus, por vários anos da vida de Jacó, Deus não era o Deus de Jacó, mas chegou um dia que Jacó reconheceu, teve um encontro com Deus, e ele começou a dizer assim: o meu Deus. E agora quando a gente fala
aqui a gente lê o texto da Bíblia e diz assim: é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Que Deus também seja o meu e o seu Deus, que você tenha Deus como seu Senhor na sua vida, porque é Ele quem manda, graças a Deus. O profeta também é um atalaia, e atalaia que é sentinela, é aquele que avisa, é aquele que vê o perigo, está numa torre alta, ele está verificando, e ele vai, e quando vê o perigo, ele toca a trombeta, ele avisa, ele fala, e aqui é o que está escrito, que a gente acabou de ler: Ezequiel, eu te coloquei como um atalaia, você deve ver, vou te dar as minhas palavras, e você vai avisar o meu povo. Você recebe o que eu te dou, e você fala para o meu povo. Profeta não tem o luxo de dizer: eu vou filtrar aqui o que Deus falou, e vou passar, mais palatável. Eu vou dar uma filtradinha no que Deus me falou, e vou falar de uma forma mais bonitinha, mais polida. Deus falou: fala, porque a responsabilidade da palavra não é do profeta, a palavra veio de Deus, então é Deus quem garante. Os profetas também foram chamados de homens de Deus. Quando eles passavam, Eliseu passando por uma certa cidade, uma mulher olhou, falou com seu marido: olha, meu esposo, vejo que este homem que passa, certamente ele é um homem de Deus, é diferenciado, é gente que você consegue ver no seu procedimento, não é somente na sua palavra, ele vive o evangelho, então ele é chamado de homem de Deus. Eles também são chamados de mensageiros do Senhor. Profeta é mensageiro, profeta está aqui para trazer a mensagem de Deus. E aí, se você olhar aqui nas definições, eu vou trazer para você aqui as definições e significados da palavra profeta. É meio confuso, um monte de informação junto, porque a palavra profeta em hebraico, a palavra profeta em grego, e pronúncia, transliteração, são várias informações interessantes, mas olha só, a palavra aqui é profeta. Profeta em hebraico é Navi, embora você veja escrito com B, a pronúncia é com V. Então às vezes a pessoa está lendo um dicionário, ela pega o dicionário, e no dicionário está a letra B. Então ele fala assim: eu quero falar chique aqui, então vou falar chique. Então eu chego aqui e falo: porque o Nabi de Deus, o Nabi de Deus, o Nabi do Senhor. O Nabi está errado, você põe B, tem um tracinho embaixo ali, porque o B e o V são a mesma letra, só tem uma diferenciação, é na pronúncia. Então quando você vê a letra Bet, ela também é a letra Vet. Então B ou V é a mesma coisa no sentido literário. Quando você escreve aqui no hebraico, essa segunda letra aqui, ela é a mesma. Então ela tem som de V quando não tem um pinguinho dentro, tem som de B quando tem pinguinho dentro, com pinguinho e sem pinguinho, ok? Que é um sinal que a gente chama de dagesh. Ok, só para você ter como curiosidade, isso não vai acrescentar muita coisa, mas só para você saber que, se você quiser falar chique, é Navi, não é Nabi, ok? Muito bem, aí você tem em grego, profetes, você tem ali profetes, aí você pronuncia também diferente no grego. E o que é o profeta? Já falei, um porta-voz, é aquele que recebe a mensagem de Deus do céu, e transmite para as pessoas. O porta-voz do presidente, ele fala em nome do presidente. Então o profeta fala em nome de quem? De Deus. Portanto, nós precisamos ouvir a voz dos profetas de Deus, porque eles falam em nome de Deus. Então o profeta, quando fala, ele traz uma mensagem do alto. E você vai encontrar essas palavras 315 vezes no Antigo Testamento, 144 no Novo Testamento. São apenas estatísticas. E agora a gente vai começar a falar para você qual a diferença de profeta maior e profeta menor. Esse negócio de profeta maior e profeta menor, que conversa é essa? A gente começa com um gráfico interessante. Esse gráfico aqui que lembra a tabela periódica, você que fazia aula de química, estava lá, puxa, os elementos, ele foi construído justamente para parecer uma tabela periódica, os elementos, o número do elemento, a sigla do elemento, como que é composto aquele elemento, e você tem 66 livros na Bíblia Sagrada. E eu quero fazer um exercício com você. Então pega aí sua mão direita, você pega a sua mão direita, polegar, você tem o Pentateuco, então guarda aí, polegar, Pentateuco.
Está lá, são os primeiros 5 livros de Moisés. Então você tem o Pentateuco. O seu indicador aqui vai representar os livros históricos, são 12. Aqueles ali de Josué a Esther. Você tem aqui o seu dedo, e ele representa os livros poéticos, sapienciais. Então, poéticos ou sapienciais, que são de Jó até Cantares. Depois você tem o tal dos profetas maiores e os tais dos profetas menores. Então, na sua mão você resumiu o Antigo Testamento. Agora vai para outra mão, Então, na primeira mão você resumiu o Antigo, na segunda mão você vai colocar ali os Evangelhos. O livro de Atos é um livro histórico. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, Evangelhos. Depois você tem os históricos. As epístolas de Paulo. Você tem as epístolas gerais e Apocalipse. Você resumiu a Bíblia nas suas 2 mãos, ok? A divisão da Bíblia como temos hoje não é uma divisão cronológica, por data. A divisão da Bíblia é por tema. Então, quando você olha para a Bíblia, você vai enxergar que ela está dividida em seções, como se você estivesse olhando para a sua biblioteca. Então, quando você olha para os livros dos profetas maiores, que vamos resumir aqui, que é Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, aqui olhando com zoom, Isaías tem 66 capítulos. Ele é o livro de número 23, na sequência dos livros. O livro de Jeremias tem 52 capítulos, Lamentações tem 5 capítulos, Ezequiel 48 e Daniel 12 capítulos. Assim você tem um resumo do que são os profetas maiores na organização da sua Bíblia. Agora, como eu disse para você, imagine que a sua Bíblia, ela não é apenas um livro, e sim ela é uma biblioteca. Ela é um compêndio. A palavra livro seria biblion. A palavra biblia é um conjunto de livros, é uma biblioteca. Então você tem, quando alguém olha para você e fala assim: esses crentes acreditam num único livro. Ok, se você olhar fisicamente, você enxerga um único livro, mas aqui dentro você tem 66 livros, organizados por tema. Então você que é uma pessoa organizada, que organiza a sua biblioteca por temas, os livros de filosofia, os livros de matemática, os livros de psicologia, os livros de ajuda pessoal, os livros, e assim você vai organizando. Vida cristã, aqui você tem essa classificação que a gente aprendeu: Pentateuco, históricos, poéticos ou sapienciais, profetas maiores, profetas menores. A Bíblia foi organizada. Imagina numa estante tão bonitinha, tudo arrumadinho no seu devido lugar. Quando você vai buscar as coisas, eu quero pesquisar sobre tal assunto, onde você vai? Vai na seção exclusiva da sua biblioteca. A Bíblia foi organizada desta forma, ela não foi organizada de outra forma. Então, alguém vai dizer assim: mas há diferença entre a Bíblia que nós usamos, o Antigo Testamento que nós usamos e os judeus usam? Não há diferença na questão dos livros. Todos os 39 que nós temos, eles têm. Os judeus não têm o Novo Testamento, mas eles organizam diferente. Você olha aqui, como é que é para os judeus? E já aproveitando, Deus falou assim para Ezequiel: pega o rolo. Aí você fala: pega o rolo? Que negócio de rolo é esse? Estou enrolado. Pega o rolo. Está vendo que tudo isso aqui é um rolo? O formato dos livros daquela época não eram como você tem hoje. Esse formato códex encadernado, com páginas fininhas, coisa mais linda. Você tem num volume tão pequenininho, 66 livros. Mas naquela época, a Bíblia era isso aqui, esse monte de rolo. E até hoje, nas sinagogas judaicas, eles usam os famosos rolos. Os rolos dos livros. Os livros, eles eram feitos de papiro ou pergaminho, e as folhas eram unidas para formar um rolo, e eles liam. Você vê aquele suporte de madeira aqui, esse suporte de madeira que ajuda a pessoa a girar o livro. Como que você vira as páginas? Girando o rolo. Aí Deus pega e fala assim para Ezequiel: pega o rolo e come o rolo. O que ele estava falando? Come o livro.
Irmãos, nós vamos aprender hoje a comer livro, amém? Nós estamos começando o ano de 2024, e Deus falou para Ezequiel comer o rolo, e a gente precisa comer a palavra, a gente precisa aprender a comer a palavra, e ali Ezequiel comeu o rolo. Então era dizer, coma o livro, é a mesma coisa. Os judeus organizaram isso de forma diferente, eles chamam de Torá. O que é Torá? O que a gente chama de Pentateuco, 5 livros de Moisés, eles chamam de Torá. Então quando você ouvir um judeu falando, porque na Torá, não é na Bíblia inteira, é só Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando você ouvir um judeu falando de Neviim, são os profetas. E aí você tem os profetas, e o que eles consideram profetas? Eles têm uma divisão diferente. Profetas anteriores, eles consideram Josué, Juízes, Samuel e Reis. Lembrando que Samuel e Reis, para eles não tem primeiro livro de Samuel, nem o segundo livro de Samuel. Para eles é um rolo único, não tem 2 rolos, é um rolo só. Pelo seu tamanho eles colocaram num rolo só. Eles colocaram Reis também num rolo só. Para nós temos a divisão de primeiro Reis, segundo Reis, para eles é um rolo só. Então você é o mesmo conteúdo, porém unificado. Quando você olha os profetas, eles chamam de profetas posteriores, o que nós vamos estudar aqui. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Só que quando você pega os 12 profetas menores que nós temos, de Oséias a Malaquias, não tem 12 rolinhos, porque são livros pequenininhos. E sim, um rolão com todos os 12 juntos. Por isso, o deles tem 24 livros e o nosso tem 39. Mas eles têm todos os 39 que nós temos. O que eles chamam de 24, nós chamamos de 39. Mas o conteúdo é o mesmo. Amém? Glória a Deus por isso. E aqui, a última sessão é o Ketuvim, que é chamado de escritos. E na época de Jesus, como é que era? Era desse jeito. Não sei se você consegue ler comigo, Lucas 24, 44. Mas está escrito assim: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que está escrito na lei de Moisés, lei, Torá, a primeira parte, nos profetas, Neviim, segunda sessão, e nos salmos. Como é que começa a outra sessão? O Ketuvim começa com salmos. Da onde saiu a palavra Tanar, que é o nome da Bíblia judaica, da Bíblia hebraica? É a junção de Torá com Neviim com Ketuvim. Eles pegam as primeiras letras, juntam as primeiras letras e formam o que a gente chama de acrônimo. A nova palavra é chamada de Tanar. Então a Bíblia judaica inteira, ela é chamada de Tanar. Torá é só um pedacinho dela. Muito bem, glória a Deus por isso. Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O que define os profetas maiores e menores? Pelas barbas dos profetas. Nós vamos entender agora. Irmãos, pelas barbas dos profetas. Veja só, analisa comigo esse gráfico. Se você olhar aqui, o Isaías tem uma barba grande, porque a barba do Isaías aqui é uma brincadeira, mas para você fixar, você nunca mais vai esquecer. Pelas barbas dos profetas, eu vou descobrir quem é o profeta maior, quem é o profeta menor. Olha só, ele escreveu 66 capítulos. Que barba longa que o Isaías tem. O Jeremias escreveu ali seus 52, então Jeremias está na faixa dos 50. Ali, por que ali está do lado? Porque Lamentações de Jeremias tem 5 capítulos, mas Lamentações é do próprio Jeremias. Então se você somar o Lamentações e o Jeremias já dá 57, tá bom? Então, se você somar, por isso que ali a barba ficou curta, porque o livro é pequeno, na quantidade de capítulos. Agora, olha lá o Ezequiel, também 48, e o Daniel 12, aí você vai falar assim, mas espera aí, os outros profetas, o Oséias tem a barba maior, por que o Oséias não é profeta maior, e o Daniel é maior, e o Oséias não é? Por que lá o Zacarias, que tem mais capítulos, tem 14 capítulos, não é profeta maior, ele é menor, e o Daniel, que tem 12, meu Deus, então as barbas, só a barba não resolve. Então a gente tem um segundo indicador. Deixa eu mostrar para vocês. Quantidade de palavras.
Então, apesar de Daniel ter 12 capítulos, o volume escrito de Daniel, dá uma olhada no gráfico do Daniel, aqui ó, é maior do que todos os outros. Tem 12 capítulos? Tem. Só que o volume, a quantidade de palavras, o tamanho do livro, lembra que antes era rolo? Era rolo. Hoje você colocou em capítulos. A divisão de capítulos e versículos só foi surgir no século XVI, 1500 e bolinha, que eu não me lembro exatamente a data. Então, considere o bolinha dentro aqui da estatística. Essa divisão de capítulos e versículos é muito recente. Então, era pelo tamanho do rolo. Pelo tamanho do rolo, você define se é um rolo grande ou um rolo pequeno. E agora, resumindo, nós vamos estudar o livro dos profetas com rolos grandes. Isso são os famosos profetas maiores. Você não vai esquecer, pelas barbas dos profetas. Muito bem. Agora eu quero que você guarde outra coisa. O ABC dos profetas. O que é o ABC dos profetas? Primeiro, você vai lembrar que o povo tem um contexto histórico. O povo está sendo dominado por algumas nações. Então você tem a Síria, o Egito, a Babilônia, o Império Medo-Persa. Você tem impérios mundiais lutando contra a nação, lutando contra o povo de Deus. Quando você estiver lendo a Bíblia, você vai ler sobre Senaqueribe. Lembra que Isaías vai à casa de Ezequias profetizar para o rei, para que ele confiasse no Senhor, para que ele colocasse a sua casa em ordem. Naquela época, o império que mandava, na época de Isaías, era o Império Assírio. Então, durante o Império Assírio, quem mandava? Profeta Isaías. O livro dele representa esse período, o A. O B representa a Babilônia. Quem era o profeta que profetizou quando o Império Babilônico estava se levantando e vindo sobre a nação para derrotar o A? É o profeta Jeremias. O profeta Jeremias é o profeta que profetiza durante o levante do Império Babilônico. Então, B de Babilônia, profeta Jeremias. E agora a gente vai para a letra C. Babilônia pega os judeus, destrói o templo e leva eles para o cativeiro. A letra C é o cativeiro. E o cativeiro, nós temos Daniel, profeta de Deus maior, que está no palácio. E você tem o profeta Ezequiel, que está no campo, entre os pobres, junto ao rio Quebar. Então você tem um profeta no palácio e um no campo. Deus usou profetas em todas as suas áreas e regiões. Então o ABC dos profetas é Assíria, Babilônia e cativeiro. E esses 5 profetas, ou melhor, 4 profetas, 5 livros, estão encaixados dentro do ABC dos profetas. Glória a Deus? Muito bem. Aí deixa eu passar mais uma informação histórica, a gente já vai passando aqui. Você tem o período assírio, aqui embaixo. Você tem vários profetas no período assírio. Você tem o período babilônico e você tem o período persa. É quando o povo começa a voltar do cativeiro. Quando o rei Ciro dá a ordem para voltar. O povo ficou 70 anos no cativeiro, depois receberam autorização para voltar. Agora olha só, você tem na parte de cima, nós temos o norte, Israel. A nação foi dividida em 2 partes. Norte, Israel, capital Samaria. Eles foram derrotados pelos assírios no ano 722, aqui, onde está essa rachadura aqui. Então no ano 722, lá no norte, eles foram derrotados. 10 tribos foram derrotadas. E aí você tem na parte de baixo, você tem o sul, Judá, capital Jerusalém. Os profetas que estão do lado de cima são profetas que profetizaram no norte. Elias, Eliseu, apesar de não terem livros escritos, foram profetas de Deus, cujo relato estão aí na Bíblia Sagrada, em Reis, para a gente conhecê-los.
Os que estão na parte de baixo foram os que profetizaram no sul, para Jerusalém, ou para as nações relacionadas, e eles pertenciam ao sul. Então você vai ter, no período da história, você vai ler profetas do norte e profetas do sul. Porém, para o nosso estudo de profetas maiores, todos eles são do sul. Então, nós vamos buscar aqui Jeremias, Daniel, Ezequiel e Isaías, né? Eles são do sul. Aqui só para você ter uma visão geral. Vamos falar um pouquinho de Isaías. Aqui não é exatamente o Isaías, mas é só uma ilustração gerada em inteligência artificial, e para dizer que ele tem uma cara de uma pessoa mais nobre, porque ele era um profeta do palácio, ele era primo do rei Uzias, ele era uma pessoa chique, então ele estava ali entre os nobres, entre as pessoas de classe. Então está aqui Isaías, que foi um profeta que a gente vai resumir ele em uma página, em um infográfico bem poluído assim, glória a Deus por isso, estou brincando. Contribuição do nosso irmão Eduardo, pastor Eduardo Hoffman, Geografia da Bíblia. Então você segue lá o canal do nosso irmão, Geografia da Bíblia, amigo nosso, pastor da DEVEC lá em Sorocaba. Então ele prepara esses materiais maravilhosos, esses gráficos, que eu não poderia deixar de incluí-los aqui neste resumo histórico. Olha só, Isaías, o nome dele em hebraico é Yeshayahu, que significa Yahvé é salvação, o Senhor é salvação. Toda vez que você vê um profeta terminado com Ias, Isaías, Jeremias, Miqueias, esse Ias é uma terminação no português Ias. Essa terminação Ias tem a ver com Yahvé, com Jeová, com o Deus, o nome pessoal de Deus, o tetragrama sagrado. Se você olhar as últimas 3 letras, quando eu digo últimas, são da direita para a esquerda, tá? Da direita para a esquerda, lá no topo. São 3 letras que tem no nome de Deus. Quando terminar com El, E-L, tem a ver com Deus, o nome genérico de Deus. Deus, a palavra Deus é uma palavra genérica, podendo ser usada para o Deus verdadeiro, podendo ser usada para um outro Deus. A palavra Deus pode ser usada em vários contextos. Ok. Então Isaías é o profeta, filho de Amós, que mora em Jerusalém, que profetizou, viveu do ano 740 a 680, foi um profeta que profetizou por cerca de 60 anos. Pensa num profeta, eu estou aqui nesse resumo aqui, ó, um profeta de uma longevidade ministerial muito grande. Ele teve um ministério longo, ele começou a profetizar, olha só, do rei Uzias ao rei Manassés. Passaram ali pelo menos 5 reis, e eu vou dar um destaque especial daqui a pouco sobre isso. Isaías é o profeta messiânico, ele é também chamado de príncipe dos profetas. Por que messiânico? Porque ele é quem mais falou de Jesus. Dá uma olhada, aqui tem uma cruz, não tem? Pelo menos 20 passagens que ele fala de quem é Jesus. É o profeta, ele com Miqueias, são contemporâneos, e os dois eram profetas messiânicos. Os dois falavam de Jesus antes que Jesus nascesse, 700 anos antes de Jesus nascer. Olha o que esse profeta disse. Tudo que ele disse, você vai conferir lá no Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai conferir que o que ele falou se cumpriu. Demorou para cumprir, mas cumpriu, porque a palavra que Deus diz: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. Glória a Deus por isso. Então ele foi um profeta que falou sobre muitas questões sobre Jesus. Olha só, ele profetizou contra, pelo menos, citou ali no seu texto 13 cidades, e Deus o usou para profetizar contra várias nações. O profeta não profetizou apenas contra a sua própria nação, mas ele também profetizou contra as outras nações, aqueles que seriam os opressores dos filhos de Deus, aqueles que, então o profeta não está limitado ao ambiente religioso, e isso é uma coisa que eu preciso destacar. A gente teve em 2022 ou 2023, umas aulas sobre ministério profético, e alguém fica falando assim: profeta, fica se metendo nas outras coisas,
Alguns chegam a dizer: pastor tem que cuidar de igreja, pastor não tem que ficar se metendo nos outros assuntos por aí fora, e criticam o nosso pastor por colocar e se posicionar. Só que veja só, profeta não fala só para os de casa, profeta ele fala para a nação, profeta fala para outras nações, profeta é usado por Deus para profetizar, e está aqui, e profeta incomoda, e por isso que não gosta do nosso pastor, porque ele incomoda, porque ele é profeta, é ministério, irmãos. Todo pastor vai ser profeta? Não, nem todo pastor é profeta. Tem pastor que tem um ministério sacerdotal, e o sacerdote cuida só do ambiente religioso. Mas quem é profeta, saiba disso, se Deus te usou, ou vai usar, ou quer te usar como profeta, você vai incomodar pessoas lá fora também, não é só aqui dentro. Então quem tem ministério profético, tem um ministério abrangente, entenda isso, e é um ministério que não é fácil, de fato, não é fácil ser profeta. E nós vamos entrar aqui em algumas dessas mensagens que o profeta falou. Muito bem, aí a gente segue. Olha só, quando Isaías estava profetizando, aqui você também vai lembrar, quando você vê a carinha feliz, é um profeta bom. Quando você vê aquela carinha ali, aquele emoji, é um rei ruim, desculpa. Rei bom e rei ruim, rei mau. Então, Uzias e Jotão foram, fazendo uma avaliação, foram considerados reis bons, que temiam ao Senhor. Tiveram erros, sim, tiveram falhas, mas apesar dos seus erros e de suas falhas, eles foram considerados homens de Deus, que agradaram ao Senhor, que fizeram aquilo que parecia bem aos olhos do Senhor. Apesar de seus erros, pecados, Deus os repreendeu por isso. Agora, eles foram considerados reis bons. Agora você tem uma sequência de reis: Acás, Ezequias foi um rei bom, que temeu ao Senhor, e Manassés foi um rei mau. E aí, segundo a tradição, foi esse Manassés aqui, ó, quem matou o profeta Isaías. E o profeta Isaías não morreu de uma morte assim, tranquila, feliz, dormindo em sua casa, lá em Jerusalém. Ele foi colocado pendurado num poste e cerrado ao meio, de cima para baixo, da virilha até a cabeça. Só para você entender, você pendura um animal vivo e serra ele no meio, partindo ele assim, ó. Na verdade, de cima, né, ele estava com os pés para cima, partiram ele como se parte um animal. O profeta morreu. Quem mandou matar foi aquele homem lá, ó, filho de Ezequias. Só que tem uma coisa: esse homem depois se arrependeu, e Deus, que é infinito em misericórdia, o perdoou. Eu falo que às vezes, se fosse depender de mim, olha, Jesus é muito bom, realmente, porque Ele perdoa, nosso Pai perdoa, porque eu não sei, eu tenho que lutar muito, buscar o Senhor, para conseguir alcançar essa graça, porque de fato, o que esse homem fez, você fala, não, a gente como ser humano, você com sentimento, fala assim, não, tem que apedrejar, tem que matar, né? Tem que aprovar a pena de morte. Irmão, calma aí, não vou defender nada disso aqui, entendeu? Presta atenção. Mas, no sentimento humano, a gente fica com raiva. Agora Deus olhou para aquele homem, esse homem dobrou o joelho, se arrependeu, pediu perdão, Deus o perdoou. Irmãos, Deus é fiel, Deus é infinitamente, a gente não entende. Mas imagina, chegando no céu, Isaías está lá, o Manassés chega lá e eles se encontram no céu. Imagina esse encontro, o homem que mandou serrar ele, matar ele, você está aqui? Eu me arrependi e tal. Você por aqui? Você por aqui, porque não é pelo seu mérito, você é salvo pela graça. Aleluia. Nós somos salvos não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. E aí a gente tem Jeremias. Quem foi Jeremias? Jeremias é benção, irmão. Profeta chorão. A gente fala, né? Não tem uma cara... Bom, aqui ele está meio bravo, mas podia ser mais chorão, né? Um profeta chorão, profeta que foi homem de Deus, usado por Deus. Vamos resumir um pouquinho a vida de Jeremias. Jeremias profetizou por cerca de 45 anos. Ele profetizou um período longo também. Então Jeremias também passou por vários reis. Ele foi escolhido por Deus quando tinha aproximadamente 20 anos de idade. Ele disse, Senhor, eu sou uma criança. Mas Deus falou, as nações eu te dei por profeta. Você vai falar o que eu te mandar.
E ele foi e falou e foi usado por Deus. Profeta que falou sobre diversas localidades, nações. E várias de suas profecias. Quando Daniel estava lá no cativeiro, ele pegou o livro de Jeremias e falou assim: olha só, lá no capítulo 9, conforme estava escrito no livro do profeta Jeremias, eu entendi quando eu estava lendo o livro do profeta Jeremias, de que o tempo do cativeiro seria de 70 anos, e eu estou fazendo a conta. Olha só, Daniel lia o livro do profeta Jeremias. Veja como é essa questão da profecia se cumprir. Deus fala e Deus cumpre. Ele era um profeta abençoado. Deixa eu mostrar aqui, eu não estou mostrando, né? Era esse aqui, ó. Profeta Jeremias, abençoado. Ele também profetizou para pelo menos 5 reis. Também teve um ministério longo, um ministério abençoado, apesar de que as pessoas não gostavam muito da sua mensagem. Se você me disse Jeremias, segundo as perspectivas humanas, você diria: o ministério desse homem foi um fracasso. Mas perante Deus, deixa eu te mostrar, ele foi rejeitado pelos seus vizinhos, ele foi rejeitado pela sua família, ele foi rejeitado pelos sacerdotes e profetas, ele foi rejeitado pelos seus amigos, ele foi rejeitado pelo povo, ele foi rejeitado pelo rei, mas ele não foi rejeitado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pelo Deus Todo-Poderoso. Ele foi recebido pelo Senhor. Então, você está buscando a aprovação de quem? Eu quero agradar fulano, beltrano. Irmãos, Jeremias não agradou ninguém, mas uma pessoa ele estava preocupado em agradar. Agrade a Deus. O que disse o nosso irmão Pedro? Julgai entre vós, é melhor obedecer a Deus ou aos homens? E o grande problema é que às vezes a gente cai na tentação de querer agradar pessoas, e ao agradar pessoas, como disse Paulo, deixa de ser servo de Cristo. Porque às vezes para agradar pessoas você abre mão de seus valores. Então, profeta de Deus faz a vontade de Deus. Não é para você ser uma pessoa mal-humorada, não é para você ser uma pessoa ruim, não é isso. Mas faça a vontade de Deus, faça aquilo que Deus mandou você fazer, esteja no centro da vontade de Deus, amém? Jeremias profetizou, só que repare que os últimos anos, os últimos 4 reis, qual foi a queda de Judá? Teve um rei bom, Josias, uma grande reforma. Nós ouvimos mensagens há poucos dias sobre a grande reforma de Josias, o avivamento de Josias. Agora, depois de Josias, infelizmente, os reis que se seguiram só foram reis ruins e maus, que provocaram a ira do Senhor, e aí causou todo esse tipo de problema. Vamos então para o próximo profeta, que é Ezequiel. Ezequiel é o homem das visões, o homem que a gente pode dizer que ele é o profeta audiovisual. A gente fala assim, o homem só via visão, coisa do céu, coisa gloriosa, coisa estranha, porque você começa a ler o que ele estava vendo. Imagina, é até difícil de imaginar o que ele estava escrevendo. Eu vi uma roda que girava, e o fogo e dentro e tal. Ele começa a contar a visão dele. É o profeta audiovisual, Deus usava ele nas coisas práticas. Mas ele foi um profeta também, homem de Deus, abençoado, chamado aos 30 anos de idade. Ele profetizou por 23 anos aqueles que estavam cativos lá na Babilônia. Deus usou ele para falar de vários assuntos, e ele trouxe aqui várias revelações. Boa parte das revelações de Ezequiel estão ainda direcionadas ao futuro, e grandes profecias como o vale de ossos secos, as águas purificadoras, grandes mensagens nós vamos estudar ainda nesse trimestre sobre este profeta abençoado, um profeta que Deus usou, e ele falou sobre diversas questões, sobre a situação local do povo, sobre por que eles estavam no cativeiro, e Deus foi usando esse profeta para anunciar e falar com a nação mensagens poderosas. Praticamente ele viveu os últimos períodos, que foi de Zedequias, quando ele então passou por esse rei, e o rei Nabucodonosor lá na Babilônia. E a gente chega então, que Deus diz uma coisa para ele: te coloquei como atalaia, uma palavra interessante essa, atalaia, sentinela, uma pessoa que fica numa posição elevada. Deus pode colocar você numa posição elevada, para você ver coisas que outros não veem, mas você tem também consigo uma responsabilidade, e a responsabilidade tem que dizer.
Se você vê que é um perigo, que há um problema, você precisa falar. E ele aqui, no texto que nós lemos, se ele não falasse, Deus cobraria dele: o sangue da tua mão o requererei. Então o profeta tem uma responsabilidade. Ele fala tanto do ímpio quanto do justo. Se o justo está andando no caminho e desvia-se do caminho, o justo também tem que ser avisado: olha, se você continuar assim, você vai morrer no seu pecado, e tudo que você fez não prestou para nada. Então, avisa, porque quando você avisar, a mensagem pode ter o efeito, e ela vai produzir a mudança, e a mudança vai produzir a salvação. Então a gente precisa anunciar. Por isso que Deus disse para ele. E quando eu disse que ele tinha que comer a palavra, Deus mandou não somente ele comer a palavra. Jeremias também teve que comer. João, no Apocalipse, teve que comer o livro. E Ezequiel teve que comer o livro, comer os rolos. Mas o que significa isso? A gente precisa experimentar a palavra e viver a palavra. É o que Jesus falava: escribas e fariseus hipócritas, vocês sabem o certo, mas não fazem o certo. Você conhece a verdade, mas não vive a verdade. Pessoas que pregam o evangelho e não vivem o evangelho. O evangelho não é teoria, gente. O evangelho é prática. Então nós precisamos praticar. E Daniel, ele está um pouquinho anacrônico aqui, porque Daniel aqui já era um idoso, tá? Mas só para mostrar os leõezinhos ali no fundo, para você entender que é Daniel. Daniel, na sua época, ele foi jovem, cerca de 14 a 17 anos, adolescente, foi levado à Babilônia. E ao ser levado à Babilônia, ele fica lá por pelo menos 70 anos. Ele vive todo o período da profecia, e Deus também deu muitas visões. Ele viu o que vai acontecer até o fim dos tempos. Deus revelou a Daniel coisas que ainda não aconteceram. Jesus disse: olha, aquilo que disse o profeta Daniel ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. Quando virdes a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, quem vê, entenda. Quem estiver nos montes, não fuja para os montes. Quem estiver sobre os telhados, vão embora. Ele falou: cuidado o sábado. Ele falou das mulheres grávidas. Ele foi falando. Jesus vai desenvolvendo em cima da profecia de Daniel. Aquilo que Daniel viu ainda não se cumpriu, então ainda será para o futuro. Há coisas que já se cumpriram e outras que se cumprirão. Mas o fato é que Deus usou esse homem para ver, desde a sua época até o fim dos tempos, até o milênio, tem profecias de Daniel para se cumprir. Homem de Deus, que foi usado em revelação grande, poderosamente na mão de Deus. Só para título de curiosidade, quando você está lendo a Bíblia, você enxerga Nabucodonosor e o último, Belsazar e talvez Dário. Você enxerga os três aqui. O que acontece no meio entre Nabucodonosor até chegar em Belsazar? Você está lendo o relato, a Bíblia não conta todos os pormenores que passou no governo daquela época. Mas trocou-se de rei, Nabucodonosor morreu, Evil-Merodach está lá em 2 Reis, se tornou rei. Depois vem Nergal, depois vem Labás e Marduk, depois vem Nabonido. Nabonido é uma coisa interessante, porque ele é o rei, e o Belsazar é o vice. Só que o Nabonido vai para uma campanha militar, e na hora que sai o rei principal, quem fica no lugar, vira o administrador da época, em exercício. O rei em exercício era Belsazar, corregente. Então vocês vão reparar que quando aparece a inscrição Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, lá em Daniel, e ele é chamado para interpretar, o Belsazar oferece para ele o 3º lugar no reino. Por que ele ofereceu o 3º e não o 2º? Porque o 2º era o dele, o primeiro era do pai, ele só podia oferecer o 3º. Então o que ele ofereceu para Daniel? É a melhor posição que eu posso te oferecer, eu vou te oferecer. O melhor que eu tiver eu vou te dar, mas me revela o que está escrito aqui. Veja onde Deus colocou o seu servo Daniel, profeta de Deus, foi usado por Deus. Agora deixa eu aplicar algumas coisas na sua vida. O chamado é uma escolha soberana de Deus. Então não tente ser quem você não é. Aprenda a ser quem você é e não queira imitar os outros. Mais uma aplicação: o chamado é uma escolha soberana de Deus, então ninguém pode tomar o seu lugar. Ninguém vai tomar o seu lugar. Ah, mas alguém foi na minha frente. Não importa. Se você foi chamado, você foi chamado. Saiba que Deus tem algo para você. E entenda outra coisa:
Deus chamou Moisés, Jeremias, Isaías, Eliseu, Amós e tantos outros profetas. Nenhuma chamada foi igual a outra. Todos foram profetas. Todos tiveram uma abrangência diferente. Todos tiveram um ministério e seu desenvolvimento de forma diferente. Não pensa que vai ser igual. Às vezes a gente fica querendo comparar as coisas. E aí eu aplico mais uma vez. Cuidado com esse negócio de comparar as coisas. Mas fulano, mas Beltrano, mas não importa fulano e Beltrano, Deus tem um negócio contigo. O que Deus vai fazer através de você, não através do outro. E entenda que cada um Deus vai usar da sua forma, da sua maneira. Deus tem uma maneira diferente de usar cada um. Bem, seria a lição 2 agora. Seria. Eu tentei, mas olha só, eu vou só passar para você o que está no capítulo 1 de Isaías, que é o seguinte. Isaías é uma Bíblia dentro da Bíblia. Leia esse versículo aqui comigo. E voltarei contra ti a minha mão. Aqui, ele vai falar sobre isso aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Ele vai falar sobre Isaías, ele vai falar sobre o pecado. O primeiro capítulo ele chama a atenção, do capítulo 1 ao 12, na verdade. Ele fala sobre o pecado. Todos esses sinônimos aqui, ó, transgressão, impiedade, injustiça, tudo que você está vendo na tela, são sinônimos da palavra pecado. A gente conhece mais aquele, errar o alvo, desordem, injustiça. Não é por acaso que eu escolhi 13 palavras para representar o pecado. Tem 13 palavras aqui que representam o pecado. Quem lê, entenda. Estamos falando em profecia. Não falando abertamente, mas quem lê, entenda. O pecado tem pelo menos, no meu slide tem 13 sinônimos. O pecado, a desordem, aquilo que não presta. Eu não vou entrar em cada detalhe de cada pecado, mas só para você entender. O pecado é algo terrível. E ele tem um declínio, uma escada. A pessoa estava lá em cima. Só que aí o pecado começa desse jeito. A pessoa primeiro vê. A Eva foi e viu que o fruto era agradável. Ela viu e teve o desejo de tomar daquele fruto. Ela cobiçou. Depois que ela cobiçou, ela foi e tomou o fruto. O texto diz que ela pegou, ficou com ele na mão olhando. Tomou o fruto. Não bastasse tomar, ela também foi, ao tomar, comeu, e depois que eles perceberam que estavam nus, foram e se esconderam. Depois transmitiu, porque toda a família, ela pegou e deu para Adão para comer. O mesmo aconteceu com Acã. E o final, morreu. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então olha só, essa é a escada do pecado. E aí, o capítulo 1 de Isaías, até o 12, vai falar sobre o pecado. Em 3 esferas, que eu vou resumir para você agora. Eu comparo ele com Gálatas 5, as obras da carne. Olha só o que tem aqui. Pecados morais, Deus falou sobre pecados morais, adultério, prostituição, fornicação, pecados morais. Ele falou sobre pecados espirituais, idolatria, feitiçaria. Ele falou sobre pecados sociais, inveja, intriga, dissensões, dissimulações. Ele falou sobre pecados sociais que envolvem a nossa vida em sociedade. Então o pecado ele afeta todas as áreas da nossa vida. E aí, eu vou já para o final. Quem que soluciona o pecado? A única solução é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, eu vou terminar com esse versículo aqui, ó, que está em Isaías 1,18, que está na sua revista. Leia comigo, bem rápido, bem forte. Ainda
brancos como a neve. Glória a Deus. Leia o segundo, Salmo 51, 7. Fiquemos de pé. Teve um cantor por aí que andou falando que não podia cantar o hino 39, porque o hino 39 falava de alvo mais que a neve, que é um hino racista. Só que esse cantor não sabe que o autor desse hino, em 1881, ele compôs esse hino. E ao compor esse hino, ele era um que lutava pela queda da escravatura nos Estados Unidos, no estado de Iowa. E ele escreveu esse hino, Alvo Mais Que a Neve, não tem nada a ver com questão racial. O assunto do hino é: você tem um pecado, você pecou, nós pecamos, nós somos pecadores, nós carecemos da graça, nós precisamos da graça de Deus. Mas porque a gente precisa da graça, só tem um que pode resolver isso. Ele pode pegar todo o seu passado, todo o seu pecado que não podia, que não saía, era vermelho como a escarlata, uma mancha que não se apaga. E aí ele compôs esse hino aqui, ó. Vamos pro coro, todo mundo junto.